enfrentamento da pandemia e o Poder Judiciário interfere de forma negativa nas ações do Executivo? O que você acha? Bom, eu peço até licença me alongar um pouquinho mais, mas vamos começar retomando a fala do presidente da República, né, que ensejou essa nota do Supremo Tribunal Federal. Então, disse o Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, aspas, que moral tem João Dória e Rodrigo Maia em falar em impeachment ou me acusar disso tudo que está acontecendo aí no Amazonas. Se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação em combate a coronavírus em estados e municípios, pelo Supremo Tribunal Federal, eu tinha que estar na praia agora tomando uma cerveja. Tá? Então, fazendo um recorte dessa fala do presidente, ele afirma que foi impedido pelo STF de atuar contra a Covid-19 em estados e municípios. Claro que se a gente adotar uma interpretação de texto literal, a informação soa incorreta, porque o governo federal pode sim e deve adotar medidas de impacto direto nas cidades, como, por exemplo, o envio de medicamentos e de equipamentos médicos. Inclusive, a União vem adotando medidas dessa natureza, como foi explicitado pelo governador do Amazonas, né, que ontem, em coletiva à imprensa, agradeceu e elogiou efusivamente a atuação do Ministério da Saúde na crise sanitária e na crise de abastecimento naquele estado. Portanto, o presidente ele conhece as suas atribuições e as suas eventuais contribuições práticas ao enfrentamento da pandemia, o que nos leva a uma conclusão óbvia sobre essa fala do Bolsonaro. É mais um exagero retórico. E considerando o contexto, né, da manifestação, então, em que o presidente inclusive ironiza a postura do STF, é evidente que ele fez referência a uma decisão bem específica do Supremo. Né? Então a gente sai agora do campo da interpretação de texto e volta aos fatos. Na ação direta de inconstitucionalidade número 6341, julgada pelo plenário do tribunal, né, em 15 de abril, né, do ano passado, o Supremo assegurou a autonomia de estados e municípios para decidirem de forma independente sobre questões de isolamento social, quarentena, locomoção por rodovias, portos e aeroportos, classificação de atividades essenciais, funcionamento de serviços públicos e restrição à circulação de trabalhadores. Ou seja, na hierarquia das normas, prefeitos e governadores não estão mais subordinados aos decretos do presidente da República, conforme havia sido determinado pela Lei Federal da Pandemia, aprovada em fevereiro pelo Congresso Nacional. Então eu vou dar uma prova disso aqui só para refrescar a memória do espectador. Lembra quando Bolsonaro, em 11 de maio, decretou que salões, barbearias e academias passariam a constar daquela lista de atividades essenciais? Então, naquele mesmo dia, 17 estados, mais o Distrito Federal, já foram à imprensa e declararam que não permitiriam a abertura desses estabelecimentos. E eles nem precisavam ter se manifestado, porque, em decorrência da decisão do STF, a liberação não era automática. Então, trazendo um pouquinho aqui para a nossa vida real. Desde o dia 15 de abril, a Presidência da República, né, na qualidade de chefe do Poder Executivo Federal, perdeu a prerrogativa de determinar quem pode ou não pode trabalhar, como as pessoas podem ou não podem se locomover e quais serviços que devem ou não serem interrompidos em razão da pandemia. Ou seja, espectador, o que isolou a população em casa, o que fechou milhares de empresas, o que causou a demissão de milhões de trabalhadores, o que empobreceu as famílias e o que tirou os jovens da escola foram decisões políticas impostas por decreto por prefeitos e governadores, fundamentados naquela decisão do STF, a ação direta de inconstitucionalidade, número 6341, à disposição para quem quiser pesquisar. Então, assim, mesmo que mais uma vez ele tenha pecado pelo exagero, a declaração do presidente tem lastro na realidade. E os próprios atos formais do governo federal contrariam a ideia de que a União não tomou medidas fundamentais para o combate à pandemia. Né? Mas principalmente o combate às consequências devastadoras da paralisação econômica decretada pelos governadores e prefeitos. Então eu acho importante dar destaque a algumas dessas ações. Né? Então, a aprovação célere e tempestiva da lei da pandemia em conjunto com o Congresso Nacional, facilitando aí o processo licitatório, as contratações do poder público, né, em decorrência da emergência de saúde, ajuda fiscal de 44 bilhões negociada com o parlamento, com os estados e com os municípios, que segundo a própria instituição fiscal independente do Senado, superou a queda de arrecadação de 24 unidades da federação. Teve o pagamento de mais de 250 bilhões a título de auxílio emergencial. É o maior programa de transferência de renda da história nacional. Isso para proteger quem? Os trabalhadores informais e as famílias vulneráveis. A linha de crédito via Pronamp, né, para financiar micro e pequenas empresas, que são as grandes empregadoras nacionais. Teve MP do Bem,
né, por meio da flexibilização das regras trabalhistas, com redução de jornada, suspensão temporária dos contratos, salvou milhões de empregos formais e, finalmente, o investimento na vacina da AstraZeneca e da Oxford, contemplando transferência de tecnologia para a Fiocruz, que é o que tudo indica, está a poucos dias de ser aplicada em território nacional e, registre-se, tem uma eficácia até maior que o imunizante alternativo já à disposição da população. Então, essas coisas todas, elas têm impacto positivo também em estados e municípios e fundamentalmente na vida das pessoas. Então, quando eu li hoje, né, as manchetes afirmando, aspas, STF desmente Bolsonaro, eu me vi obrigado a concordar em parte, porque de fato o governo federal realizou muitas ações de combate à crise, apesar do tribunal ter esvaziado algumas prerrogativas do presidente da República.